Olá, eu sou o Budói, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou com Jesus Garcia, executivo de tecnologia. Tudo bem, Jesus? Tudo bem. Boa. E hoje vamos falar de um assunto que falamos de TI o tempo todo, né? Mas como que a TI influencia os diferentes modelos de negócios, os diferentes segmentos, né? Então nós sabemos que nós temos segmentos que são praticamente totalmente tecnologia, como é o caso de Telecom, por exemplo. Telecom é uma tech company desde o início, ela trabalha com tecnologia, né? Outras empresas, elas têm um investimento um pouco menor quando a gente fala em tecnologia de informação. Mas todos os segmentos hoje, eles têm sim o seu investimento em tecnologia de inovação, tecnologia de informação, né? Eu costumo dizer que até uma empresa de caça e pesca hoje, ela tem um investimento, até um pesqueiro tem investimento, né, em tecnologia de inovação, tecnologia de informação. Tem lá um aplicativo do pesqueiro, tem uma plataforma de agendamento do pesqueiro, né? Então, acreditamos aí que a TI impulsiona muito esses modelos de negócio. Mas antes da gente começar, você quer se apresentar? Claro. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite. Muito obrigado. E meu nome é Jesus Garcia, eu sou engenheiro de formação e tenho bastante tempo na área de tecnologia e eu tive a felicidade de passar por diversos segmentos e por isso o assunto que a gente vai estar discutindo aqui. Passei pelo segmento de varejo, e-commerce, por hospitais, saúde, consultoria, indústria. Então, eu tive a felicidade de ver a tecnologia passando por todos esses cenários e o que tem de comum e o que tem de complementar. Certo. Jesus, na minha jornada, né, eu passei por algumas empresas como GetNet, né, meio de pagamento, passei por algumas empresas de segmento, empresas clientes, empresas que estão lá para o fim, né? Mas a grande parte da minha jornada ela é em consultorias, né? E eu costumo dizer que isso sempre me abriu muito leque, porque não foram poucas vezes que eu estava, por exemplo, gerenciando de manhã um projeto, né, de siderurgia, né, ou de metalurgia, enfim, e à tarde eu estava gerenciando um projeto, por exemplo, de um hospital, né? Então, enquanto de manhã eu falava de aciaria, eu falava de laminação, né, à tarde eu estava falando de dispensário eletrônico, né? À tarde eu estava falando de outros tipos de indicadores, né? Então, isso sempre me chamou a atenção. Porque aí você vê a TI aplicada aos mais diferentes modelos, né? Há muito tempo atrás, né, já dizia na Bíblia da Inovação, a inovação ela não vem do especialista, né? E ela vem do quê? Dessa soma de conhecimentos que, como você disse, você viu coisas que funcionam no varejo que você consegue aplicar em telecom, né? E a maioria das coisas de varejo você consegue aplicar em telecom mesmo, né? Mas você viu coisas, às vezes, no mercado farmacêutico que você consegue aplicar em telecom ou que você consegue aplicar em uma outra plataforma, né? de logística, né? E são esses modelos diferentes que te ajudam a trabalhar com a inovação, né? Mas me fala um pouco da sua história, então, nesses modelos. O que te chamou mais atenção? O que você viu hoje de tecnologia? Por exemplo, a área onde a tecnologia é mais forte, mais importante, ou áreas que a tecnologia tem um diferencial competitivo maior? Vamos lá. Bom, primeiro que tecnologia sempre foi importante na existência de qualquer empresa, desde sempre. O que está ocorrendo agora é que ela está ficando cada vez mais importante. E ter tecnologia, ela deixou de ser um diferencial competitivo. É uma obrigação. Então, ter tecnologia tanto para o negócio, quanto para o seu back-office, para a sua organização interna. Então, essa tecnologia, ela funciona em todos os segmentos e todas as empresas têm acesso muito fácil à tecnologia. Então, para ter um diferencial, você precisa saber utilizar bem essa tecnologia. E é aí que está o segredo das coisas. Jesus, quando a gente fala de tecnologia, né, por mais que eu comece a falar muito aqui, né, a gente fala de TI, e eu começo sempre a reforçar muito a visão da tecnologia de negócio. De novo, a TI, a tecnologia impulsionando novos modelos de negócio. E hoje a gente tem IoT, hoje a gente fala de cloud, hoje a gente fala de blockchain, hoje a gente fala de N coisas, né? Mas o carro do momento, né, a gente fala muito de IA. É IA para lá, é IA para cá. Eu costumo dizer que já há 30, 40, 50, 60 anos a gente convive com IA e não percebe, isso não vinha a público, né? O investimento aí que nós tivemos num passado recente trouxe uma nova interface para a IA generativa, né? Essa interface quase que conversacional ali,
através de prompts, né, que podemos dizer com toda certeza transformou, né, essa ferramenta em alguma coisa mais palpável, em alguma coisa que as pessoas conseguem tangibilizar. Porque antes você via isso em plataformas de sugestionamento, você via isso em estratégias, né, no varejo, mas você não vivenciava isso como alguém que está no controle, como você está através de um prompt, através de uma interface dessas. Né? E aí a gente não tem como falar então de TI, tecnologia de negócios, sem falar de dados. Né? Sem falar de dados. Você tem algum caso que você possa compartilhar também, que você lembre e fale, cara, isso aqui era dados puro e gerou valor, gerou resultado? Tenho sim. Excelente pergunta, viu? Eu tenho, num grande e-commerce que eu trabalhei, na Netshoes, a gente tem a navegação personalizada. Então, a parte de recomendações, a parte de busca, ela é muito avançada. Então, ela vai muito além de você só ter uma recomendação. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, e aí você observa a profundidade que tem análise de dados numa coisa simples. Se você buscar lá tênis Nike, tênis Mizuno, tênis ASICS, qualquer um, qual que é o primeiro tênis que vai aparecer para você? Essa que é a grande pergunta. Por quê? O primeiro tênis que tem que aparecer para você é aquele que o Budó quer comprar, que ele vai comprar. E também aquele que a empresa tem interesse que você compre. Então aí tem todo um contexto de os sites que você, as páginas que você navegou, o rating daquele produto, a quantidade de estrelinhas que ele tem, como que ele é classificado, a grade de numeração daquele produto, a margem comercial, se aquele produto é um produto que tem uma margem boa, se não tem uma margem boa. Então, somado tudo isso daí, entre outras coisas, você coloca ele mais para cima ou mais para baixo numa busca. Você fala assim, busca o tênis marca XPTO. Então, aquele tênis ele vai aparecer, e se eu tiver acesso à sua navegação completa, através de cookies, através de área logada, eu consigo, inclusive, colocar tênis que estão aderentes ao teu perfil. Se você buscou coisas sobre ciclismo antes, eu vou colocar uma coisa que esteja aderente a ciclismo. Se você buscou coisas que são mais premium, são mais caras, eu vou colocar coisas mais premiums para você. Se você buscou coisas mais básicas, eu vou colocar coisas mais básicas para você. Então, somado tudo isso, na hora que você coloca isso daí como inteligência de dados em campo, é a hora que você vê o resultado. Você vê as vendas, as conversões crescendo na hora que esse tipo de coisa acontece. Então, você não tem aquela experiência ruim. Por exemplo, eu vou buscar um tênis, eu calço 41 e justamente 41 não tem. Não, eu apresento todos com a grade completa. Então, com todos os outros parâmetros, a probabilidade de você comprar e de você ficar satisfeito, e a empresa também, é muito maior. Então, esse é o tipo de análise de dados que ela é feita para o bem de todos, tanto do cliente quanto da empresa. Perfeito, perfeito. Com certeza isso aumenta muito a taxa de conversão, né? E eu, como cliente da plataforma também, posso dizer que várias vezes que entrei lá, por exemplo, já em cima já tinha camiseta do Grêmio, não sei o que é do Grêmio, não sei o que é lá do Grêmio. Então funciona bem, funciona bem, funciona bem. Serviu para os dois lados, todo mundo ficou feliz. Jesus, o exemplo que você deu da Netshoes, ele mostra muito claramente como que você instrumentaliza essa análise de dados, como que você direciona para melhorar a taxa de conversão, né? E eu acho que a gente estava falando um pouquinho fora do ar sobre tecnologia, ajuda, impulsiona, né? Mas as pessoas têm que estar ali, têm que conhecer o modelo de negócio, têm que conhecer o traquejo, né, de quem compra, de qual que é o público. Né? E aí eu lembro que você comentou alguma coisa fora do ar sobre também algumas análises que foram feitas através do comportamento, né, desse consumidor, mas que é um comportamento que se percebe no dia a dia, né, de uma forma ali tácita, de uma forma, né, que não é muito cartesiana. E aí você falou que tinha alguns exemplos. Isso. Eu tenho um exemplo que é bem bacana. Uma coisa que eu aprendi há um bom tempo atrás, na faculdade até,
foi escutar o cliente. Então, escutar o cliente é assim a primeira lei de qualquer negócio. Eu vou até abrir um parênteses, que é uma história bem interessante, que o professor, o mestre na ocasião, ele retirou da sala de aula 6 pessoas, falou assim, esses daqui serão os clientes. Depois ele criou grupos de 6 dentro da sala de aula e deu uma missão para a gente. Falou assim, vocês vão criar um produto para aquele grupo que está lá fora. E aquele grupo que está lá fora é um grupo de pessoas cegas. E aí todo mundo saiu criando um monte de coisa. Desde relógio que falava a hora, auxílio para atravessar o semáforo, a rua, tudo quanto que era produto. Na hora que aquele grupo voltou, a primeira coisa que o grupo fez foi o seguinte: nós somos jovens na faixa de 18 a 20 anos e a gente gosta de balada. O que vocês desenvolveram para a gente? Ninguém tinha desenvolvido nada de balada. Ficou a grande lição de escute o seu cliente antes de sair fazendo as coisas. E várias pessoas até questionaram o mestre na ocasião. Falou assim, não, mas eles estavam lá fora, vocês podiam ter ido lá e perguntado. Por que vocês não consultaram seus clientes para saber o que eles querem? E com o mínimo de informação, já de uma forma preditiva, já se pegou e falou, vamos nessa linha, mas senão não tinha essa certeza. Então eu tenho buscado usar essa não diria nem metodologia, mas esse conceito, esse ensinamento, em toda a minha vida. Então, antes de sair fazendo qualquer coisa, saindo fazendo uma análise de dados, implantando um novo sistema, vamos ver o que o cliente quer. Então, eu fui, na ocasião que eu trabalhei numa grande livraria de São Paulo e Brasil inteiro, inclusive, a Livraria Cultura, eu fui conversar com os gerentes das lojas e com os vendedores e também com os clientes. E aí e teve um monte de insights muito legais. E a gente tinha um desafio de fazer o e-commerce ficar mais amigável, mais alavancar as vendas do e-commerce e tudo mais. Aí uma das coisas que saiu nessa conversa foi o seguinte: muita gente chegava para escolher um livro por algumas características específicas. Olha, eu quero um livro com capa na cor amarela e vermelha que fala sobre um menino bruxo. Aí a gente voltou para dentro de casa, conversando com a equipe técnica, falou assim, como que a gente pode fazer isso daí no e-commerce? A gente catalogou o percentual de cores de cada capa de livro de 30 milhões de SKUs. Então, a gente criou isso aí com uma grande base de dados e fizemos uma busca baseada na cor da capa do livro, quais eram as cores predominantes, e as palavras de assunto ou de contexto. Isso daí gerou um processo de otimização e conexão com o que o cliente quer, com o que o cliente deseja, e uma melhor experiência, uma melhor fluidez no e-commerce que foi assim impressionante. Quando você estava falando também, eu fiquei pensando, isso é muito, muito comum, né? Você olha e fala, cara, tinha um livro amarelo que falava sobre agilidade, e você não lembra mais, porque foi algo no passado que você olhou, ou alguém te sugeriu, você viu o livro e não deu a devida atenção. E realmente é uma coisa, como você disse, isso pesca muito realmente o consumidor, o público-alvo da livraria. Não, muito, muito bom, um ótimo exemplo, claro. Jesus, a gente estava falando, né, de como que a gente passou em diversos segmentos e quanto que isso enriquece, né, tanto nosso repertório, vocabulário, como que você traz novas ideias. E a gente estava falando muito aqui, um pouco fora do ar, sobre healthcare, né? Healthcare, life science, essa parte de saúde especificamente, né?
como que isso tem um ROI diferenciado, como que é impensável que você não vá lá, impensável eu me confundi todo aqui, impensável ficou ruim. Impensável ficou ruim, né? Impensável é impensável, então não pensa ser impensável. Não, vou de novo aqui. Aí eu falo isso, tipo, é inaceitável. É inaceitável. Tá, então não aceita. Então toma uma ação, mas não aceita. É inadmissível, então. Né? Agora impensável é. Vamos lá de novo. Jesus, a gente estava falando de como estivemos né, em segmentos diferentes e como que isso agrega né, na nossa vida, agrega no discurso. E uma das coisas que eu mais gostei na minha vida profissional foi ter passado por Life Science, Healthcare, né? Principalmente falando em Healthcare, parte hospitalar, dispensário eletrônico, parte intensivista, os processos ali. Eu sei que você passou também muito tempo na rede hospitalar, né? Você tem como compartilhar conosco algum case bacana, alguma coisa que você lembre que a tecnologia ajudou a transformar alguma área, processos específicos? Tenho sim. Inclusive você usou uma palavra-chave aí, o transformar. Na Rede Santa Catarina, eu participei de um projeto chamado Transformação. E é um projeto que foi assim muito lindo, muito intenso e a gente transformou a Rede Santa Catarina toda essa parte de atendimento hospitalar. E o uso de dados e essa integração com a parte com o cliente interno, com o cliente final, com os médicos, com toda a parte assistencial foi vital. Então a gente não só criou um sistema ou usou um sistema que seja único em todos os hospitais, mas aproveitando esse momento, a gente também interagiu muito com as áreas assistencialistas, com as áreas assistenciais, com os médicos, com os enfermeiros, com toda a equipe interna para fazer quais são os melhores protocolos para cada situação. Então, você deixa de ser um paciente daquele hospital para ser um paciente da rede. E de uma forma, assim, muito mais otimizada. Isso, no final, acaba salvando vidas. E a gente também criou e geramos projetos que foram projetos bastante interessantes, por exemplo, projetos de monitoração de sinais vitais numa UTI. Então, mais do que só monitorar os parâmetros primários da saúde, né, da vida da pessoa, que é pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura, entre outros, a gente criou um modelo usando inteligência artificial, cruzando todos esses dados e antecipando situações. Então, o uso do dado, quando bem direcionado, ele pode alavancar uma venda, otimizar um processo, melhorar uma fábrica, uma indústria ou salvar uma vida. Então, é isso que me motiva bastante e me deixa muito feliz na utilização dos dados para o bem. Quando a gente fala de healthcare, né? Concordo que a gente bate metas, concordo que a gente atinge budgets ou orçamentos, concordo toda essa questão corporativa que a gente vive no dia a dia, mas o ROI ali, a sensação quando você trabalha com healthcare, de que você está ajudando as pessoas, de que você está ajudando as famílias, né? Trazendo esperança para quem está ali acamado e etc. Cara, é outro tipo de ROI, é outro tipo de benefício que você traz, né? E eu sempre falo muito assim, uma coisa é você ter um problema numa trigger, numa procedure, né, em alguma coisa que está fazendo um sincronismo de banco em algum lugar. Outra coisa, talvez uma falha de TI que vai impactar num respirador, né? Uma falha de TI que vai impactar em alguma máquina de suporte à vida, né? Então, realmente é um outro tipo de business. Assim, eu fico muito tocado assim, quando a gente fala de healthcare, parte hospitalar. Eu gosto muito. É bem bacana. E você tem toda a cadeia da utilização, tanto no paciente final, como no meio do caminho. Por exemplo, um outro grande uso que a gente aplicou nesse projeto, foi a otimização dos estoques dos medicamentos. Então, ter o medicamento certo, no lugar certo, com a data de validade correta e fazer essa gestão
de maneira a você ter uma otimização de estoque, não gerando muito investimento desnecessário e não tendo nenhuma quebra, não tendo nenhuma falta de medicamento, com toda a previsibilidade, com toda a análise de dados por trás disso. Então tem muita inteligência de dados por trás disso tudo aí. Jesus, a gente falou muito da nossa história, você trouxe aqui, né, várias experiências suas, né? A gente falou também de o que a gente está achando de tecnologia hoje, e aí reforça aquela questão de tecnologia de negócios, né? Até impulsionando os modelos de negócio, né? E futuro, daqui para frente, né? Cada vez mais é inegável que a tecnologia faz parte de todas as empresas, né? Cada vez mais as empresas olham para dentro de casa e entendem como que eu instrumentalizo isso para fazer uma nova fonte de receita, né? Trazer um novo produto, né? E o que você vê, né? Pensando em futuro, nas companhias, em algum segmento específico que você queira compartilhar, como é que você tem visto a tecnologia cada vez mais protagonista? Muito boa pergunta. Com relação ao futuro, a minha visão é que a gente não tem a mínima ideia do que serão as coisas. É simples assim. Se você teve a oportunidade de participar do momento que a internet foi desenvolvida, começou a ser utilizada, eu tenho como se fosse um déjà vu. É uma coisa impressionante. Porque assim, quando a internet foi criada, era um boom semelhante a esse da inteligência artificial. E todo mundo falava assim, nossa, a internet vai revolucionar o mundo, vai revolucionar as carreiras, vai revolucionar... Só que ninguém tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. A mínima ideia. O que era a internet naquela época? A internet era um browser e um grande banco de dados. Simples assim. Então, a gente não tinha a mínima ideia do que viria depois. Quando a internet começou, tinha lá o Netscape, o browser, depois teve Google, e você conseguia, por exemplo, fazer uma pesquisa. Eu quero pesquisar, sei lá, lojas de parafusos, eu quero pesquisar... Pesquisar na Alta Vista, pesquisar no KD. No KD, exatamente. Então, aquilo era a revolução daquele momento. Só que a revolução verdadeira estava por vir, que eram as camadas superiores. Essas camadas superiores que acabaram sendo redes sociais, bancos, e-commerce, todos esses serviços e até serviços de namoro, de relacionamento, tudo. Isso mudou a sociedade. O que mudou a sociedade não foi uma consulta a banco de dados. Foram serviços que vieram depois. Hoje, a inteligência artificial, na minha humilde visão, ela é a primeira camada. Os serviços que estão por vir, que nós ainda não sabemos, isso sim vai mudar a sociedade. Essa é a minha visão. Faz sentido, faz todo sentido, né? E aí eu acho que a gente está falando muito em modelos de aprendizado, a gente está falando em como que a gente vai desenvolver novas maneiras de operacionalizar nossos processos. Então, digamos que 4, 5, 6 passos são feitos, né, por pessoas, por seres humanos. Dos passos normais, a gente vai substituir talvez 3, 4 desses passos por IA. Então eu acho que vem coisas por aí, como você disse, são novas camadas que a gente pode ficar inferindo, a gente pode querer adivinhar alguma coisa, né, mas que realmente a gente só vai ver quando isso começar a ser realmente instrumentalizado em modelos de negócio, né? Isso mesmo. E novas empresas serão criadas, novas profissões existirão, novos modelos de relacionamento interpessoais também vão surgir. Então, tudo isso daí vai mudar a nossa sociedade. Algumas coisas a gente tem alguma pista. Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, mas na minha visão, a gente tem um caminho aí que é um caminho positivo. Eu acho que a tecnologia ela vem sempre para agregar, ela é sempre positiva, mas a gente não tem ainda uma visão muito clara do que está por vir. E essa nova visão ela vai sendo construída com o tempo, ela vai sendo amadurecida. Empresas vão surgir, ideias vão surgir, uso. E aí
as tecnologias vão agregando. Por exemplo, a computação quântica, capacidade de processamento, IoT. Na hora que você soma tudo isso, novas coisas vão surgir com a inteligência artificial. Isso vai mudar a sociedade, vai mudar como que a gente interage e vai mudar. As nossas profissões irão mudar, tudo irá mudar. E, na minha visão, irá mudar para melhor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ser contra a mudança. É igual quando entrou a internet. A gente tem que surfar na onda da inteligência artificial. A gente não tem que lutar contra. A gente tem que saber como se encaixar nesse novo cenário. Como se preparar para esse novo cenário. Então, para mim, é isso que é a grande sacada quando a gente fala de inteligência artificial. Jesus, eu acredito, né, que a tecnologia ela começa a avançar, principalmente quando os mercados, quando as áreas de negócios, elas começam a entender, e eu falo de área de negócios mesmo, né, aonde criar essas transações comerciais, né? E eu acredito muito de que nós temos uma tecnologia hoje na vanguarda, porque como você comentou, a internet ela começa como um browser e uma grande base de dados. Quando eu começo a entender enquanto mercado, né, como instrumentalizar isso e transformar o meu internauta puxei, né? O meu internauta em um consumidor, e eu começo a entender esse cara como um consumidor. É aí que eu entendo que a gente estilinga esse movimento, né? Porque eu lembro muito bem quando fazer uma compra na internet, né, com cartão de crédito era um sufoco. Né? Você tinha que colocar lá os mesmos caracteres que tinha no endereço da fatura. Era muito complicado, tinha muito attrition. Né? E como que com a facilitação, com a facilidade foi criada para as transações comerciais, você realmente fez esse movimento, que os internautas passam a ser consumidores. E aí os produtos se jogam lá embaixo na pirâmide de Maslow e naturalmente você começa a alavancar. Né? Eventos aí até mesmo como o 11 de setembro, que alavancam a adoção de cloud, né? Alavancam a adoção em outro parâmetro de agilidade. Então as coisas vão mudando, mas eu acho que no cerne disso está realmente entender como que aquele internauta se transformou num consumidor. Né? E aí você tem, como você comentou, até aplicativos de relacionamento. Né? São produtos digitais que se propõem a um consumo digital. Né? Mas é inegável que no centro disso tudo está o ser humano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como que você vê a figura do ser humano no meio desse caos consumista que é hoje a tecnologia? Né? Como que você vê a figura do ser humano no meio disso? Excelente pergunta também. Aquilo que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Para mim, toda a tecnologia ela vem para ajudar, para aumentar a eficiência, para aumentar vendas, para melhorar o conforto, para toda a evolução da sociedade e do ser humano. Uma coisa importantíssima, o ser humano, as pessoas têm que estar no centro de tudo isso. Então, toda a tecnologia que vier, ela vem como uma camada complementar, lembrando sempre que a pessoa ela é o núcleo de tudo isso. Então, essa pessoa ela tem que ser atendida, tem que ser cuidada, ela tem que ser fazer parte de todo esse contexto, de tal maneira que a tecnologia seja algo para as pessoas e não para os negócios. Se a gente faz a tecnologia voltada para as pessoas, para o bem-estar, para o melhor consumo, para a melhor saúde, para todo esse caminho, automaticamente os negócios vão ser beneficiados, e não o contrário. Então, o núcleo, a análise disso tudo é pessoas estarem em primeiro lugar de tudo. E a tecnologia ela vem para ajudar, para complementar, para transformar uma vida melhor. Só dessa forma, essa tecnologia ela vai colar, porque senão, automaticamente, ela não vai ter essa cola, não se sustenta, não vai ter essa cola. Então, as pessoas têm que ser a base de tudo.
Perfeito, muito bom, muito bom. Jesus, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ter vindo bater esse papo aqui. O tempo é curto, mas a gente certamente teremos outros encontros, né? Você quer deixar sua palavrinha também final conosco? Claro. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite. É uma honra muito grande eu estar aqui com vocês, participando desse Taking Cast. Eu sei que vocês já têm já uma história bastante consistente, de um monte de conteúdo bacana, e eu me sinto honrado de ter participado aqui. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. E vocês estão nos assistindo, fique ligado nos próximos episódios do Taking Cast, no YouTube e no Spotify.